dia, galera. Tudo bom? Então vamos nos reunir agora para falar mais um capítulo do Mercador de Veneza. Eu estou com óculos emprestado, porque agora a cirurgia está nos dois olhos, eu estou enxergando bem para longe, mas não enxergo nada de para perto. Mas eu consegui esse óculos aqui do meu marido, então eu sou oficialmente velha, que é aquela velha que reparte óculos para ver a conta do restaurante com o marido, sabe? Sou eu. E aqui no Mercador, esse capítulo, nós estamos, né, desculpa, gente, estamos no ato 3, né, a gente começa na Ponte do Rialto, e aqui na Ponte do Rialto nós já temos coisas para falar, né, quem conhece Veneza ou leu sobre a história de Veneza, essa ponte é aquela que foi a primeira ponte a atravessar o Grande Canal. Antes eles faziam essa travessia com balsas e tal, e daí fizeram essa ponte, primeiro fizeram em madeira e tal. Teve vários arquitetos famosos que se candidataram para fazer essa ponte. O Palladio, até, se eu não me engano, o grande pintor, que agora não me vem o nome, mas que é o mais popular. Mas, enfim, o Palladio, que era um dos grandes arquitetos, se candidatou. Acabou sendo feito por um outro, é aquela ponte em forma de arco, que tem lojinhas, assim, ao redor. Tinha, antigamente, de um dos lados, né, do lado oriental, porque de um lado tem o lado ocidental, que é São Paulo, São Paulo, e no outro lado São Marco. E no lado, na margem oriental, tinha o mercado. Ali que ficava o Mercador de Veneza. Então, geralmente os judeus tem uma ilha que é a Giudecca, que até tem bons hotéis ali. Eles ficavam por ali, mas claro, também circulavam, não era proibido. Mas esse ato a gente vai ver as problemáticas aqui se acentuam, tanto a questão do antissemitismo quanto do racismo. Então, agora, até hoje em dia, ficou tão famosa a peça Mercador, tem gente que chama de Ponte Shylock, porque tem cenas como essa primeira desse livro, que é na Ponte de Rialto, né? Que ele pergunta, né? Sim. Quais as novas do Rialto? Quais as novas das embarcações, né? Como é que andam? E aí eles confirmam que realmente o barco que naufragou, acho, na costa da Inglaterra, era o do nosso amigo Antônio, o bom cristão da peça, né? Sim. E aí a gente já começa ali quando tá os farsas, né? Aquela dupla sertaneja, Solano e Salarino. Sim. E quando eles veem não ia dar uma bela dupla, quando eles veem chegar o Shylock, eles já dizem que ali vem o diabo fantasiado de judeu, né? Claro que dizem palavras mais bonitas. Sim. Mas é isso, os caras são extremamente antissemitas. São. E estamos lidando aqui com um ato em que não só temos antissemitismo, como depois a gente vai ter um racismo também, já tivemos, né, com relação ao príncipe de Marrocos, e agora vai ser mais ainda. Bom, agora a gente vai ter mais uma fala assim bem... Até eles têm duas ocasiões, depois que a gente vai ler, que eles manifestam isso, né? Sim, sim. O racismo bem, bem forte. Isso aqui eu acho que até cabe em fazer um parênteses e falar um pouco sobre o que eu entendi, pelo menos, né, da leitura do Bloom, né? Ele diz que é claro, pelo que eu entendi, ele diz que é claro o antissemitismo, né? Sim. Enquanto a nossa querida que escreveu a Nara Vidal, ela não considera assim tão claro. Mas o enfoque do estudo dela é mais a questão da Pórcia, do feminismo da Pórcia, né? Também tem umas falas bem, bem complicadas. E eu acho que realmente a gente não pode ignorar que essa é a problemática da peça.
desde as suas inúmeras encenações, o grande personagem acabou virando Shylock, mas as circunstâncias da época de Shakespeare, e é isso que ele não fala, mostram que sim, que existia, assim, que nem tinha, começar, não tinha nem judeu na Inglaterra, a maioria tinha sido expulso, né? Sim, sim. Os que se fantasiavam se fingiam não serem judeus, acabavam sendo presos e decapitados, enfim, ou iam para forca, não sei que tipo, dependendo da época, né? Uhum. Que tipo de ficção usavam, mas a verdade é que era o judeu era o ruim mesmo, ele era mau, e ele tenta fazer um personagem do judeu cômico, assim, tipo uma caricatura, né? Porque isso, bem ou Sim. mal, é uma comédia, né? Isso, Ele escreveu como exatamente. uma comédia. É, Tanto que, no fim, acaba bem, né? E é. a gente tenta transformar em drama porque a gente tem outra visão, bem para quem, né? Para quem Sim, acaba bem, né? e a gente Então, tem para que. um final feliz. Para a gente já não pode não ser tanto. Nós vamos Isso. esperar isso e não vamos adiantar, né? Não, então, mas eu acho que, inclusive, o Shakespeare era tão, acho que daí é por isso que ele traz alguma coisa de novo, porque essa peça já tinha sido encenada, né, sob autoria já de outros, de outras pessoas, e só que de forma diferente. Então lá vem o Shakespeare de novo e transforma essa peça numa coisa a mais, né. É, E a grandeza dele, eu acho, nessa mesmo se utilizando desse sentimento, eh, desse ódio, né, que as peças, tanto as anteriores quanto essa, carregam, né, contra o judeu e tudo, eu acho que ele utilizou isso aí muito bem, em termos de aí eu vou me explicar, porque senão pode ficar mal entendido. Eu acho que ele, é, tanto na questão das arcas, que agora a gente vai ver que vai chegar lá eu sempre esqueço, o Bassanio, ele vai abrir a arca certa, e daí já dando spoiler aqui para vocês, mas ele vai abrir a arca, certinha, e vai poder se casar com a Porcia. Ao ele fazer isso, ele faz uma fala aqui que eu acho que ele está falando da questão do parecer, da essência, e aí na fala dele, ele fala da igreja, que o pecado, então ele faz umas trocas ali que ele quer mostrar com a fala dele, do que eu entendi, que muita gente é hipócrita e vive de aparência, e faz uma coisa e fala uma coisa e faz outra, então ele quis, eu acho que o centro disso é ele mostrar que, assim, não existe o cara bom 100% e não existe o cara ruim 100%. Então, se você falar que todo judeu é ruim, se falar todo cristão é bom, você não tá, ele está mostrando para a gente aqui exatamente o contrário. Por quê? Porque ele está mostrando, ele está colocando o Shylock numa posição de que ele é o cara mau, ele é o vilão daqui dessa peça, ponto, porque ele tem a intenção de tirar um pedaço da carne do Antônio como pagamento e ponto. Era essa a questão. Só que aí quando e aí que entra a fala do Shylock aqui, que acho que é essa aí que a gente tem logo no começo, Malu, que ele está perguntando como estão as coisas, e aí o amigo dele pergunta o salário, mas eu tenho certeza que você não vai pedir para ele pagar isso aí, porque isso é muito cruel. Aí ele fala que não, e ele falou que fará isso sim, e ele explica o porquê. E eu acho e que essa é, nessa fala ele tem muita razão, ele não tem razão de pedir, eu não estou falando, tá, falando que eu estou apoiando ele, mas ele apresenta razões de que, como ele, na posição de judeu, ele teria razões para agir assim, entendeu? Então acho que daí a Malu, é. como uma boa advogada, pode nos falar aí se ele está bem ou não. Não, eu acho fantástico. Depois, no outro, a gente vai ter a grande cena de julgamento no próximo ato, se eu não me engano. Mas Uhum. esse monólogo que chamam que é o grande monólogo do Shylock, ele fala muito bem, ele coloca, tanto que todo mundo, é o que geralmente tem como é que diz? Os shorts, É, os reels, é esse monólogo do Shylock. Então é muito interessante a forma como o Shakespeare coloca, no mesmo capítulo, ele coloca elementos bem antissemitas e bem racistas, e ele coloca um discurso
muito que mostra exatamente isso que a Tati falou, assim, que o ser humano tem camadas, que nenhum é diferente do outro, e isso está muito presente em toda a obra de Shakespeare, né? Sim. O Bloom fala que, por exemplo, ele fala, essa é uma peça antissemita, sem dúvida, é a defesa dele, a argumentação dele, mas ele diz, não quero dizer que Shakespeare seja antissemita. Exato. Então, e aí ele tenta botar uma, assim, a interpretação dele baseada nesses elementos temporais que eu estava falando, antes, né, da época, né, da época dele era assim, era assado, então não tem como interpretar de outra maneira. Eu não sou tão radical, até porque a obra é uma coisa, depois que o cara se vai, né, até quando ele está vivo, depois que ele lança, nem ele mais pode interpretar, nem não pertence mais nem a ele, né? Então cada leitor vai ter a sua, vai escrever o livro também, né? E em diferentes épocas. O que eu acho importante é que realmente, para mim, é uma grande denúncia, sabe? Tipo, do Shakespeare Sim. ou da ópera, não tem como não, porque para mim a maior prova é essa fala dele, que no meio de um monte de falas horrorosas, ele fala uma coisa que, por mais cruel que seja atirar a carne de alguém, atualmente, a gente sabendo tudo que a gente sabe, é difícil não simpatizar com o Shylock, né? Sim, E exatamente. eu acho que o fato de ele ser o grande personagem da peça é uma coisa que já vem há muito tempo, né? Por que a ponte Shylock, né? Apesar de ser um lugar de mercancia e o mercador não ser o Shylock, né? Sim, sim. Então, eu acho que não é. Mas quem sou eu para reclamar do Bloom, né? Não. Sim. Ainda mais que nem eu, ele passa pano em tudo que Shakespeare fala. Ele faz isso mesmo. Sim, mas é exatamente, eu acho assim, acho que eu creio que essa fala aqui é uma das chaves aqui do da peça, e depois, que nem a Malu falou, a gente vai ter ali mais para frente. Mas eu acho que em todos, e se a gente procurar, né, isso que eu estou falando sem eu ter lido um monte de críticas ainda e outras coisas. O único material a mais que eu cheguei a ler foi as shakespearianas, mas como eu li já faz um tempo, quando eu terminei o livro, né, eu acabei lendo antes, porque a gente ainda não tinha lido essa peça, mas eu queria terminar e ler o livro todo. Eu vou voltar, porque ainda quero ler, daí a gente pode depois discutir, porque ela vai ter uma participação importante aí no final, e aí eu pretendo reler essa parte. E eu acho que o Shakespeare aqui, que nem a Malu já falou e tudo, ele mais uma vez só refaz aquilo que ele já fez em outras peças. Ele cria, né, que nem a Malu falou, e o Bloom, que é o cara que falou, ele recria, ele consegue muito bem retratar o ser humano, seja ele o que ele for, né. Então, aí tá a grandeza do cara, não tem como. E ele vai falar o que muita gente quer ouvir, sabe, Malu? Porque tem coisa aqui que, quando a gente lê hoje em dia, né, trocentos anos depois, com uma visão de tudo que já aconteceu na história, que a gente já sabe, né? E o Shakespeare não sabia de nada, porque ele não viu nada disso. Então a gente tem um olhar diferente e a gente capta essas. Para a gente, acho que é mais fácil pegar essas coisas que ele coloca, porque porque a gente já viu, a gente já tem milhões de análises de muita gente, e a nossa cabeça também já está com todo esse tipo de informação, e a gente já leu outras peças e tudo. Agora, quem estava lá vivendo isso naquele momento e era antissemita, ia ficar contente pelo conteúdo que a peça apresentava. Aquele que não. Então, acho que ele conseguia agradar em meio a todo mundo. É por isso que ele conseguia fazer críticas né, aos cristãos, aos judeus, aqui nessa peça. E muitas vezes a realeza e tudo. Ele conseguia fazer isso na cara e as pessoas não. Né, não tinham aquele negócio, ele não chegou a ser condenado a nada, né? Então eu acho que a genialidade dele era isso, é fazer você enxergar aquilo que você quer, né? Usual, naquela época, naquela sociedade, ser antissemita, né? Uhum. Sim. Então, assim, ó,
uma coisa que a gente também tem que sempre lembrar que, como a Tati disse assim, ele não tinha tanta informação, e só que ele era um cara que sacava muito, né? Porque a gente começa assim um processo de globalização mesmo, de as pessoas saberem o que está acontecendo nos outros lugares da Europa, ali pelo final do 1800, com aquele negócio de Uhum. trem e tal. Tem até um livro muito bom sobre isso, que é Os Europeus, acho que é Sim. Os Europeus, mas enfim, que fala sobre todo esse processo de globalização. E hoje, claro, temos redes sociais, nem se compara, e temos todo um conhecimento de uma história que aconteceu e que foi muito cruel, né? Uhum. Que a gente não pode esquecer, sabe? Ainda Sim, mais num momento como hoje, né? sim. A gente não pode esquecer a história, assim, apagar de uma forma tão tão como é que se diz assim, tão brutal assim de Sim. querer dizer que X tem razão ou Y tem razão. É Uhum. horroroso o que uns fazem, mas não é tão como é que é? Não é tão pior do que o que faz do que o outro lado. Nos dois É. lados tem gente fazendo coisas horrorosas, né? Uhum. E a gente não pode esquecer isso, assim. E eu acho que é essa a questão. Acho que é interessante ler as shakespearianas quando tu leres o capítulo que ela faz, porque ela fala da Pórcia, né, nas Uhum. Sim, shakespearianas. Quando a Pórcia faz o advogado, sabe? sim, sim. Porque aí eu achei muito muito boa a análise da Nara, né? A Nara Uhum. é fantástico. Esse livro tem que ter como livro junto Tem, sempre para ler e eu reler vou quando pegar aqui, faz ó, porque eu sucesso, trouxe, assim. eu vou sair aqui do, É, ó lá, eu trouxe aqui e acabei não pegando aqui, eu até peguei ela de novo para eu reler aqui a parte dela, mas é realmente genial. é. E a Mas gente para não ter precisa. spoiler, lê antes o ato. Então, mas eu tenho que, panfletar novamente, né, Malu sempre, mas a gente tem que continuar passando a palavra da Nara Vidal para frente, porque esse livro é muito bom. Quem está Muito lendo bom. as peças com a gente precisa comprar esse livro, não tem como não comprar. Não tem como não comprar. É, Além de tudo, é lindo, maravilhoso. E exatamente. se tu abre, a capa dele é maravilhosa, e se tu abre, a capa é uma dobradura e dentro tem É, uma linha do tempo de Shakespeare. É muito legal. é Gente, muito. é lindo, é bom, é obrigatório. É, tudo de bom esse livro aqui. É tudo de Eh, bom, tudo de bom. e espera aí, deixa eu fazer uma inveja para vocês, o meu é autografado, tá bom? Pela Ah, Nara. meu Deus! Bah, Tati, tu é muito privilegiado. E eu explico porque ela mora, a Nara mora aqui, né, aqui, né, mora na Inglaterra e não é tão longe, e aí, alguns livros É ela tua tem com vizinha. ela, é minha vizinha. E aqui o que a Malu falou, ó, tem uma linha do tempo, mais ou menos, e é linda, é a própria capa do livro, ó. É Então, muito lindo, né? não percam que é uma edição da Relicário. A Relicário tem edições muito bonitas. Assim, todos os livros que eu tenho da Relicário todos são muito caprichados. Tem alguma coisa de diferente. Para quem gosta de livros bonitos, como a Prima Nani, a Relicário é sempre uma boa opção. É uma ótima opção. É. É uma ótima opção. Mas vamos comentar o resto aqui, Malu? Vamos lá. Então, como é que estava ali a dupla sertaneja? Eles falam que está chegando o diabo fantasiado de judeu, que é o Shylock. Sim. E aí o Shylock fala a o famoso monólogo dele, né? É, sim. Primeiro ele dá uma baita chamada ali, porque eles Antônio o Antônio, não sei o quê, é o rei deles. Eles falam que primeiro ele fala que a filha traiu, ele tá muito chateado que a filha dele traiu, né? Aham. E, às, e às vezes. hum, e aí eles dizem que há muita diferença entre a carne dele e a carne da filha, que ela provavelmente nem filha dele é. Uhum. Ele entre o vinho tinto e o do Reno, né? Chineleiam Sim. ainda o vinho do Reno.
Mas diga lá, por acaso, sabe se Antônio teve um prejuízo? E aí ele disse sim. Outro mau negócio, um falido, um pródigo, que nem se atreve a dar as caras no Rialto. Um mendigo antes sempre tão asseado em meio aos mercadores. Que ele se lembre do acordo, chamam-me usurário, que ele chamava-me usurário, que ele se lembre do acordo, emprestava dinheiro por caridade cristã, que ele se lembre do acordo. E aí o salarino vem dizer para ele, né? Bem, caso ele quebre o contrato, você de certo não fará questão de sua carne, né? Que Uhum. proveito isso lhe traria? E aí ele começa, ele daria uma boa isca de peixe. Se a ninguém mais servirá de alimento, ao menos alimentará a minha vingança. Ele me desgraçou, me estourou 500 mil de vezes, riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de minha nação, repreendeu meus negócios, afastou meus amigos, incitou meus inimigos. E por que fez isso? Porque sou um judeu. E aí começa a parte mais popular, digamos, né? Sim. Não, olha, depois vocês saiam daqui, pelo amor de Deus, e vão ver isso na boca de outros atores maravilhosos, não aqui não desse eu que sou uma baita de uma má atriz aqui. Não terá um judeu olhos? Não terá um judeu mãos, órgãos, membros, sentidos, sentimentos? Não comerá da mesma comida? Não será ferido pelas mesmas armas? Não sofrerá das mesmas doenças? Não será tratado com os mesmos remédios? Aquecido e refrescado pelo mesmo verão e mesmo inverno que um cristão? Feridos por vós, não sangraremos? Provocados com cócegas, não riremos? Envenenados, não morreremos? Injuriados, não nos vingaremos? Se em tudo mais somos iguais a vós, sejamos nisto também. Se um judeu injurasse um cristão, qual seria a sua humildade? Vingar-se. E se um cristão injurasse um judeu, como este haveria de ligar segundo o exemplo cristão? Vingando-se, horas, a vilania que aprendi convosco, hei de aplicar duramente e aperfeiçoarei vossa lição. Então, assim, né? Sim. Aqui ele parece, assim, não apenas uma defesa ao meu ver, né, e acho que é bem uma coisa bem comum de ser interpretada dessa forma, não só uma defesa do judaísmo, mas também uma defesa da humanidade, da igualdade, né? Nós somos todos iguais, nós sangramos iguais, nós no final do dia somos todos iguais, né? Rimos Sim. iguais e também podemos ser vilões iguais, porque a vilania não está no judaísmo, a vilania começou nos cristãos contra ele, Shylock, né? Então eu acho que a Nara tem uma visão mais verdadeira disso aqui do que o nosso Bloom. Sim. Ele não tem, né, cara? Ele põe depois vai ter um monte de coisa antissemita, mas ele botou isso aqui, tipo, para situar as pessoas, né? Sim, sim. Situar com quem a gente está lidando. A gente não está lidando com um cristão 100% bom, maravilhoso, né? Uhum. Exatamente. E é por isso que eu acho que existe durante a peça várias cutucões ali na questão do. Assim, ele pode não ser explícito ao falar isso, mas implicitamente ele tá tocando nesses assuntos, entendeu? E é por isso que eu acho que fica aquele negócio que é subjetivo, você não consegue captar, porque não está escrito com aquelas palavras: "Olha, presta atenção que nem todo cristão também é bom", e assim, nem todo você entendeu? Ele tá falando pela fala do Shylock, ele está falando o seguinte: um judeu é igual a todos os outros, seja outro judeu, seja um cristão ou seja qualquer outro, né. Em resumo, acho que o que ele queria falar é isso: somos todos humanos. E como humanos somos todos iguais, né? Temos os mesmos sentimentos, necessidades e tudo mais. E eu acho que ele, ao longo da peça, ele consegue colocar. E olha só que no fundo, no final de tudo, vai ser uma comédia, hein, Malu? A gente aqui no final, né, as coisas acabam bem, porque a gente sabe que no Shakespeare, numa comédia, as coisas acabam bem. Mas enfim, eu acho que é isso que ele faz muito bem, ele consegue colocar esses personagens dessa maneira e, como a Malu falou, depois a gente vai ver, depois a gente comenta melhor a parte da Pórcia, que vai ser lá para frente, mas eu acho que daí ele também coloca, já é uma grande obra, porque ele ainda consegue colocar o feminino, e o feminino ali vai ser vai ter
é uma parte importantíssima da peça, né, Malu? Sim. E ele coloca aqui nesse ato, né, esses dois, depois chega outro amigo do Shylock, um outro judeu, Uhum. e ele começa a falar da filha, falar horrores da filha, que eles disseram que a filha nem dele é, porque é boa demais para ser dele. Sim. E ele fala que a filha é ladra, que isso, porque ela fugiu e ainda levou um monte de coisas dele, que já Aham. é falado na hora da fuga, né? Calma Sim. que eu vou pegar uns ducados e tal. Mas daí nesse capítulo a gente descobre que ela levou joias, inclusive levou um anel que a esposa dele presenteou ele. Então, Uhum. assim, pô, né? Não tem motivo para isso, sabe? Não consta que ele maltratasse a filha, né? Sim. E eles ficam, porque para ti tanto importa a filha, a riqueza. Não é. Tudo bem, se ele acha isso de, eu prefiro dinheiro à minha filha, eu prefiro. Não cabe a eles julgarem isso, né? Até Uhum. porque não é bem assim, né? Sim, sim. E então, o que eu vejo, assim, nessa primeira cena, né? Ele pergunta sobre. Ele mandou o amigo, o Tubal, atrás da filha, ver o que aconteceu, e não adiantou nada, né? Ele só teve notícias da filha, ele não teve como chegar na filha. Ele sempre chegava, Isso. tipo, pelo que ele conta, o Tubal, ele chegava atrasado nos lugares. E aí ficava sabendo que ela comprou um macaco por não sei Sim. quantos ducados. Enfim, que Uhum. ela começou a fazer essas coisas que os nobres fazem, É. gastar uma grana com umas bobagens e depois ficar endividado, né. Sim, exatamente. É. Exatamente. Eu Então, eu fiquei com uma pena que ele falou: "Era minha turquesa, ganhei de Leia antes de nos casarmos, eu não me desfaria dele por uma selva cheia de macacos", porque ela comprou um macaco, né. então, mas ó, veja só, ela fugiu do pai, a gente não tem, né, para trás para saber indícios de que ele ou maltratava ou não, né, a gente não tem essa parte aí. Que ela fugiu porque ela queria casar com o Lorenzo lá, com o rapaz, a gente já sabe. Agora, essa questão de julgar, né, Malu, que você falou, a gente não sabe como que era, só que, veja bem, olha só como é contraditória, ele acabou de fazer aquela fala que a gente fica com um sentimento, por ele ser um ser injustiçado enquanto judeu ali e julgado por isso, né, então ele está falando da vingança e tal, ele fez aquele monólogo dele, exatamente falando disso, e depois ele joga umas frases que às vezes você pode ler e falar: "Pô, o cara fala assim, ele prefere a filha morta do que a filha, que fugiu com ele preferia ter o dinheiro dele de volta e mesmo que a filha morresse". Então aí você fala: "Mas que pai é esse, né?" E então aí são sentimentos, contraditórios quando a gente está lendo a peça. Numa hora a gente ficou com dó dele, entre aspas, e depois ele pega e fala isso pra gente, então a gente fica meio sem, né, as nossas referências não são claras, assim, nossa, que personagem, que amor de personagem. Não, ele é ao mesmo tempo bom e ruim, né. É, e ele tá puto da cara porque gastou uma grana também, fora o que Pra ela roubou, procurar. né, Sim. gastou uma grana procurando ela, né. É, Então exatamente. realmente, ele faz essa coisa do cara ser tão louco por dinheiro, né. É, exato. E dinheiro, né, lembrem, é um troço horroroso, né. Sim, Ninguém pode gostar de dinheiro. Até hoje é feio gostar de dinheiro, é. né, é Ma incrível. mas todo mundo quer, então não pode gostar, Exato, mas todo mundo quer, né. e a única coisa que dá uma liberdade incrível, do meu ponto de vista, né. Uhum. Gente, e que não julga, né, porque, tipo assim, tu dá uma coisa para uma pessoa, tu já tá julgando que ela precisa daquilo, né. Sim, sim, Dá dinheiro, ela que faça o que queira com aquilo. exato. Gente, cena 2, Belmonte na casa de Pórcia. Aí essa cena vem a escolha de Bassani e os cofres, né. Uhum. Eu achei uma lenga-lenga, achei uma chatice, guria, Sim. porque é muito blá-blá-blá e amor amor pra cá, amor pra lá, mas ela Uhum. começa com uma fala boa, né, ela diz que para melhor que compreendas e sei que as damas não convém falar, deverias ficar 1 mês ou 2 antes da escolha. Posso Sim. te ensinar a vencer. Então ela quer que ele ganhe, né, ela é É. apaixonada por ele, mas ao mesmo tempo ela fala uma coisa que não cabe às damas falar, mas que ela fala, que Uhum. para conhecer ela de verdade ele teria que ficar mais tempo lá, né. Exato. É.
sim. Mas ele vai direto, mas a gente não tem todo esse tempo, a gente tem que acabar a peça. É, e ele fala: "Estou muito Então ele ansioso vai e eu escolher. quero fazer logo a escolha, por favor", né. Então É. aí o rapaz é ansioso, está sofrendo já. E aí ele começa mais como é que é? Várias coisas interessantes aqui, né, ele faz sempre aquelas coisas com analogia com Troia e Hércules É, e, enfim, sim, sim. mitologia, né, É, e aquela coisa: "Ai, vai, não sei o é. quê". Eu acho essas divagações sobre os cofres uma chatice do caramba, Eu sabe. também, as partes mais chatas, mas teve só uma parte que eu gostei muito aqui, que eu achei que daí ele conversa um pouco com o que a gente estava falando, que é justamente esse negócio do aspecto de que a gente já viu nos outros, por exemplo, os outras escolhas lá dos outros príncipes foram sempre os errados, porque eles foram pela aparência, né. E aí a grande sacada do Bassânio aqui é ele ter escolhido a arca mais simples, né, e aí ele fala que o aspecto pode ser contrário à essência. O mundo muito engana na aparência, né. E aí um pouquinho mais para baixo, que eu não vou ler tudo, ele fala assim: "E na igreja, que pecado não tem quem, muito austero, o abençoe citando as escrituras, ocultando o que é sórdido com o belo". Então, aí ele faz que nem a Manu falou, Hércules, Marte, ele faz outra, aí ele faz muito blá 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 lá para frente, mas eu acho que quando ele está colocando essas coisas, não foi por acaso que o Shakespeare colocou essa questão da essência, sabe? E o que aparenta, o que as pessoas fazem para parecer ser e o que as pessoas são realmente por dentro, né? Então, na essência delas. Então, acho que isso, para mim, eu acho que isso conversa com a questão dos personagens aí, dessa questão de discussão entre ser o judeu e o cristão bonzinho e o judeu cara mal, e ele tá realmente falando assim, ó, você não pode julgar pelo que você vê, você tem que, entendeu? Então acho que ele só é mais um Perfeito. toquezinho dele aqui para falar, não é, você não pode, as arcas, né, acho que a questão das arcas aqui também fazem alusão a isso, só que de um jeito bem assim, né, bem tranquilo. E ali onde tu falaste que ele diz que as como é que as leis não, as escrituras podem Aham, ser, digamos, interpretadas, né, para um lado e para o isso. outro, É, isso vem forte aqui, que é mais uma coisa que a gente estava falando, que o Mercador de Veneza é uma peça que fala bastante sobre justiça, né, uhum. e é isso, assim, a lei é usada conforme a pessoa quer, né, Sim, e sim, isso não muda, é universal e é. com o tempo não muda. Cada um, interpreta, e vocês vão ver mais forte isso quando tiver quando tiver a Pórcia advogada lá, Aham. cada um interpreta de um jeito que lhe convém e que, bem ou mal, no fim, é validado pelas pessoas, né. Sim. Conquista as pessoas, não é a justiça mesmo como a gente Uhum. pretende, né. É. E nessa fala dele também ele fala ali faz uma ironia em relação a parda velando, a dor não é tão somente a praia incerta, de um mar tão mais traiçoeiro a rica e Sharp, velando parda formosura. Aqui tem uma nota que diz que isso aí que é uma ironia dele também, mais uma das problemáticas contra o racismo, né, Uhum. que ele não acha o pardo formoso, pelo contrário, mas que ele, fala isso de uma forma irônica e racista, né. Uhum. Sim. E, Ai, Malu, só uma coisa que eu lembrei, a gente, se talvez você lembre ou não, quando a Pórcia fala aqui do medo e os olhos verdes do ciúme, eu sei que a gente já, viu em alguma outra peça do Shakespeare a referência aos olhos verdes do ciúme e o ciúme relacionado aos olhos verdes, eu não é, consegui lembrar se é do Otelo que eu acho que é do Otelo, e eles sempre fazem isso, né, sempre é, fazem. Isso era uma coisa da época, né. O é, ciúmes tem uma nota aqui nessa edição, que o verde dos olhos
quando a pessoa tá com os olhos verdes, ela tá com ciúmes, né? Ah, então é isso. Como Eu a lembro gente que fala, é, o cotovelo tá doendo, né? sim, é. Ah, então é É isso. os ciúmes, a inveja, né? A Aham, perso porque eu Aqui, ó, tá aqui, ó. A personificação do ciúme é retomada em Otelo, o Mouro de Veneza. aham. Isso de ciúme ser verde, sabe? Personificar ele nessa cor, eu É, acho. É, aqui, ó. então, é porque eu aqui no na edição aqui, que normalmente tem as explicações, eu não achei nada sobre o olho verde, mas eu lembro que a gente já chegou a ler e tinha uma nota falando disso aí. Mas que bom que a É, sua edição tem aí. nessa aqui tem. E aí remete que realmente foi Otelo, uma das peças que a gente leu, uma das maravilhosas, né? Aham, sim. Outra coisa aqui que ele fala também é o fígado branco como leite. Para os elisabetanos, o fígado branco seria sinal de covardia, por lhe faltar Uhum, sangue. tá. Falta sangue, então ele é Uhum, covarde. Então tem essas coisas que são da época sim. elisabetana mesmo, que não tem nada a ver com o que devia ser na Itália, mas está na peça porque é Pois uma é. Itália shakespeariana, É, né? com certeza. Bom, aí o casal fica feliz, faz, né, fala Feliz, bastante aqui, e feliz, o feliz, feliz. E o que dá mais ódio é que depois que ele descobre e fica dono do coração dela, ela pega e se entrega aqui, ó. Ai, que eu entrego. O senhor agora é governador, monarca, tudo que eu tenho é teu agora, tudo que tenho e sou é teu agora. Até agora fui senhora desta bela mansão e desses serviçais e rainha de mim, que é tudo que uma sim, mulher quer, né? Mas sim. neste instante, toda a mansão, os serviçais, eu mesma são teus, e dou com eles esse anel. Então tá, né? Ela dá tudo para ele, né? A Uhum, parte da Nel eu gostei, que é ela que dá e não ele que oferece, mas o sim. resto tudo se ralou, né. Agora ele vai trazer todos os amigos Uhum, deles, os nobres de coração, que vão pegar todo o dinheiro dela, né. é. E tá tudo bem, tá tudo bem. E eu gostei que a gente tem mais uma formação de casal, né, Malu? A Nerissa, que é a acompanhante dela, com o Graziano, que é o amigo do Bassanio, enquanto ele estava lá abrindo a arca e falando tudo, né, e fazendo um discurso lá, os dois, eles já se conheceram e já resolveram casar. Temos mais um É, casal aí formado. formal, né, formado, que era o amigo aquele que era sem vergonha com a ama dela, né. É, exato. E eu gostei do Hã, Graziano, né, que ele fala, Paia, eh, com Paia, a né, que a Aya, gente fala. ele fala assim, de todo o coração, felicidades, né, a Nerissa fala, e daí o Graziano fala, eu lhes desejo tudo que sonharem, pois creio que não sonham com o que é meu. Esse cara é bom. Não, o cara é muito O bom. cara é muito bom, gostei dele. Esses esses diálogos são mais, hã, os melhores. Ah, não, e outra coisa que me deu uma baita de uma raiva, é que ele chega e diz assim: o que além de eu não ter patrimônio, eu não te contei que eu também tenho É ve dívidas". é verdade. E Mas ela ó, prontamente vai pagar as dívidas dele. não, mas "Olha, vou te eu gostei contar". dela, viu, Malu? Ó que mulher empoderada, quando ele fala: "Por mim 3.000 ducados", que é o que ele deve, aí ela fala: "Mas só é isso? Vamos Isso é dobrar, troco. eu pago 3 vezes, 4 vezes mais do que você está devendo. Vamos lá que eu vou resolver isso aqui". Ai, achei muito boa. Eu pus assim: ela tá De podendo aqui, viu, tá podendo". Em vez de consumar o casamento, Bassani vai ajudar o Antônio. Ah, é, então, pois é. É, Então, ela fala, e mas é a ideia dela, né, Malu? Ela fica sabendo o que aconteceu, chega lá uma é, carta do Antônio para o Bassânio, toda melancosa lá, falando que ele queria, apenas segundo o seu eu não quero que tu venha, eu só quero que tu veja a minha morte. todo assim: "Ai, vem me ver morrer ao menos, porque eu estou fazendo isso por você", né. Então, Uhum. aí entra aquela questão lá dos 2, o que que é que tinha com os 2 lá. Mas enfim, o Bassano nem pensa 2 vezes, né, ele vai e a Pórcia falou que ia ficar esperando por ele, e ela mentiu, né, Malu? Ela mentiu e ela tá tramando uma outra coisa aí. É, ela tem um plano cebolinha, aqueles famosos planos É, cebolinhas.
Ah, o Shakespeare, acho É que que ela o sa ela sabe que ela vai conseguir resolver, porque ele não vai conseguir resolver, não, né. Ela então, sabe que casou com um borra-botas. exato. E aí ela Ai. arma tudo que ela sabe que ela vai ter que ir lá, resolver, mas ela não conta pra ninguém, porque chegou a galera lá, né, chegou a Jéssica com o Lorenzo e chegou, o pessoal lá, chegou todo mundo lá para o casamento. É, E chegou todos os parasitas, ma amigos do marido nobre dela, que vão isso, parasitar ela para o resto da vida, vão ser parte da corte dela, né. é, uhum, E dá uma cortada ali para uma rua em Veneza, né, onde o Antônio tá, daí tem o Antônio, tem o Sheila, que ele deixa bem claro que uma coisa bem interessante aqui sobre mercado, né. uhum, O Solânio diz: "Bah, o Doge nunca vai executar essa pena. Essa pena sim, é alta demais para o, né, não pode trocar, é exagerada, né". aham, E aí ele diz: "Não, ele tem que executar essa pena", né. O mercador, o Antônio fala como o mercador que é. Por quê? Porque se ele interferir na lei, as vantagens que eles têm em Veneza são postas em xeque. As pessoas vão fazer mercancia em Veneza porque sabem que a lei lá é cumprida, isso, exatamente exatamente. como é. Uhum, Então, é a mesma coisa, as pessoas põem dinheiro na Suíça porque sabem que lá eles vão sim, cumprir do jeito que eles querem, né. uhum, E o lucro vem disso, né. E aí, se eles sabem que uma lei não foi cumprida, a Veneza e a mercancia de Veneza vai ser colocada em xeque. uhum, Ou seja, o comércio não é feito só pela lei, é feito pela confiança. confiança, Mais sim, do que ter a lei, porque a lei é uma coisa que tu pode, usar a teu favor ou contra ti, é só interpretar ela da maneira como te convém, né, uhum, sim, e muda, né. E ali não, ali existe o uso, o costume, que no sim, momento que for quebrado, vai, como é que a gente diz? Pôr em xeque toda uma mercancia que faz de Veneza Veneza. Veneza era uma uhum, cidade rica em função disso, né, os sim, mercadores iam para lá, do mundo inteiro, em função disso. E aí vai ser quebrada uma das leis, e principalmente que envolve dinheiro, né, uhum, que é uma sim, das a maior mercadoria de troca, né, mas como uhum, é que a gente diz? Quando tem uma palavra que tu diz quando ela serve para tudo, né. uhum. Agora eu não vou Tipo, tu lembrar. pode trocar uma coisa pela outra, mas o dinheiro é a troca mais, é o bem mais, aquele negócio, tu pode fazer uma dação em pagamento, mas o Sim, dinheiro sempre é mais bem aceito, porque é um bem que não te prende a nada, né. uhum. Então, Então Malu, ali eu gostei da fala do Antônio, porque daí a gente fica com o outro lado da moeda aqui, quando ele fala, ele descobre que quando o Shylock fala que ele não quer saber, ele quer a multa, ele quer a pedaço de carne do Antônio, e daí o Antônio fala assim: "Deixe-o estar, não quero prosseguir com preces vãs. Eu sei porque ele quer a minha vida. Muitas vezes livrei de suas penas a devedores seus que me buscavam. Por isso é que me odeia." Então, ou seja, ele deu a entender aqui que quando as pessoas iam atrás do Antônio pedindo ajuda para pagar o Shylock, ele ajudou. E aí, por isso que o Shylock tinha esse rancor talvez maior aí com relação ao Antônio. E porque, ou sei lá, o Antônio dizia que emprestava o dinheiro sem cobrar, usura, né, sem cobrar juros. Então, a gente vê aqui que o Antônio sabe que ele também, o porquê o Shylock não gostava dele, porque ele ajudava as pessoas que estavam devendo para ele, né. sim, e acabava com o negócio dele, né, que o negócio dele era Exato. usura, né. É. E o Shylock também era um usurário, né, Sim, então. e aquilo era o negócio dele, né. É. Então o Antônio era o bom cristão, né, que Uhum. e aí tem isso também, né, tem o cara que é o bom cristão, que faz a coisa, assim, digamos, a coisa certa, mas também se endivida, né,
Sim. E também gasta em bobagens, né? Então ele tem Uhum. esses dois lados. Ele é perdulário, né? Ele Sim. é bom, mas é perdulário. E o outro é ruim, mas mas tem guarda dinheiro e tal. Então tem tudo, tem todos esses dois lados, né? Tem. O Exato. perdulário geralmente é um cara legal também, né? É. Ele se diverte com o que tem. Sim. E sempre esses nobres sempre acabam conseguindo ganhar uma Porsche da vida para sustentar. É. Porque eles são legais, são divertidos, são queridos. Ninguém quer estar perto do Shylock, né? Não. Então, aliás, e daí vem, acho que daí puxa aí para a última cena. A cena 4 é quando a Pórcia e a aia dela estão combinando de. A Pórcia tem um plano, né? A Malu falou aí, então elas vão se vestir de homens e vão lá para Veneza. E aí a gente vai descobrir o que elas vão fazer no próximo ato. É. Mas. Na- Fala, Malu. Fala. Não, eu Não, ia não, não. falar que ela fala essa discussão de que elas vão se vestir, né? E a Pórcia fala que quando ela se vestir de homem, ela será o mais bonito dos rapazes, né? Ela sabe que ela é bonita. Na É. cena 4 ainda antes de ter essa cena que ela está sozinha com a Aya, Uhum, ela fala que ela, na primeira fala da Pórcia na cena 4, tá? uhum, Ela fala que jamais eu e não irei agora, pois amigos que convivem, ó, se referindo ao Antônio e ao Bassanio, que uhum. passam tempo juntos, cujas almas estão no amor atadas, têm necessariamente igual medida de traços, de condutas, de espírito. E isso me faz acreditar que Antônio, sendo de meu senhor o amor mais íntimo, deve como ele ser. Uhum. Então, assim, ela sabe que eles são só love, só love. É, sim. Aí entra o o criado dela e tal, né? E aí ela começa a fazer o plano Cebolinha, né? Saem a Jéssica e o Lourenço, porque ela fala isso na frente da Jéssica e do Lourenço. Aí fica Uhum. ela e os criados, né? A Nerissa e o Baltazar. E ela começa a contar do plano Cebolinha. É muito engraçado, não sei como é que tá na tua, mas nos verão, Nerissa, mas em tal disfarce que é um de pensar que estamos equipados com o que nos falta. Eu Sim. achei essa aqui parecida com as traduções do Milor, assim, que são bem É. engraçadas. E essa Aham. coisa estaremos travestidos de rapazes é mais uma dos elementos que Shakespeare usa bastante, né, nas comédias dele, né? Os homens que na realidade são interpretadas por homens, na época dele eram homens fantasiados de mulheres que se Uhum. fantasiam de homens, De né? homens, exato. É, Sim. isso é um elemento que ele usa em outras comédias também, né? É. Bom, e a gente daí vai E para a aí, na cena. última cena, entra o Lancelot, que é o Lancelot bufão, e Aham. a Jéssica, e eles começam a falar sobre o pai dela, né? E E uma aí. coisa que, não sei se tá assim na tua, que ele fala, querendo falar, tipo, entre a cruz e a espada, ele fala, quando desvio de Sila, o pai, acabo afundando em Caríbides, a mãe, é o capítulo aquele que ele leu, quem leu outro, Ulisses, né, que também é Aham. baseado na mitologia grega, deve lembrar, né, que tem um capítulo com esse nome. Os capítulos não têm nomes, mas apelidado Sim. Não, é com esse nome parecido pelo aqui. próprio, né. É. Aham. Sim, ele faz referência aqui, mas aí eu achei o Lancelot aqui foi pesado, pegou pesado com a Jéssica, né. Sim, ele não quer que ela vire cristã, porque vai aumentar É, o preço do porco, ele até falou, né. exato. Só que eu acho assim, depende da leitura, né, da leitura não, da interpretação. Eu acho que ele falando isso ali de um modo bufão ali na peça, fica mais cômico do que eu lendo aqui, entendeu. Até porque me chocou um pouquinho essas falas dele que eu falei: "Nossa, mas precisava ser tão assim?", Sim, né. E eu acho e que fora isso vai fala. não, eu acho que pode até ficar é que eu ainda não escutei esse aqui no original para ver como que é ali, mas eu acho que pode até, sabe, quando você escuta, ele tá na coisa, o negócio ficar mais cômodo, mas quando eu li aqui, para mim, eu senti muito, foi bem chocante, assim.
até a parte do Lorenzo, quando vai falar que depois ali, continuando a conversa, entra o Lorenzo, e aí a Jéssica fala assim: "Olha, ele estava falando mal de mim, porque, eh, ele estava falando que eu, eh, que, estava falando de mim, e que eu vou Sim, aumentar o preço dos porcos, porque eu vou virar cristã, virei cristã, né, ao casar com você". E aí ele fala que o Lancelotti engravidou uma negra, e aí começa, aí piora, né, aqui aí exato, exato. Eu botei nessa fala ali, ó, meu Deus, só piora. é, Aqui ele coloca assim, ó: "Poderei justificar a comunidade com mais facilidade do que você o poderá pela inflação de um ventre negro. A Moura está grávida, Lancelotti, isso não basta?" Ou seja, ele vai dizer assim: "É menos ruim casar com uma judia do que com uma negra". É isso, muito, muito ruim essa fala, né. é, É muito problemática, daí é que vem o negócio, é problema que de todo mundo fala dessa peça, que é uma peça problemática. sim. Então, e como que tá a fala do Lancelotti aqui, de que se ela é honesta ou não? Porque aqui eu também achei ela bem, ele fala: "É muito mourejar para expandecer uma moura, mas se ela é honesta, isso não desdoura a moura". Ou seja, mesmo se ela for honesta, isso não a torna menos moura, não é? Eu não sei como está a sua tradução aí. Sim. A minha tá assim, ó: "Já não basta que ela seja basta, mas se devasta não me devasta, sendo menos castas do que sua casta, ainda é mais do que eu contava". Ele vai En brincando com palavras e isso deve ser muito interessante ler no original, porque é não, tudo trocadilhos, trocadilhos para serem engraçados, né. sim, sim, exato. A parte que ele fala da comida eu achei legal, que ele diz: "Ah, eles estão prontos para cear?". Claro, eles têm barriga, né. Sim. Então ele começa com umas coisas engraçadinhas, assim, mas daí vem pra É, esse lado e fica muito ruim, né, fica muito fica, ruim pro lado dele. fica pesado, né, bem É. pesado. E ele Sim. tenta aqui fazer várias rimas na minha tradução, né, Uhum. então acho que muitas dessas traduções têm também tentar trazer a rima, tentar trazer a comicidade, tentar trazer principalmente esse jogo de palavras que ele faz. É Sim. bom a gente fazer um shadow reading mesmo dessa última dessa cena 5 do ato 4, né, do ato Uhum. 3, né. Sim. Eu só li, e eu ainda não fiz o shadow reading, eu acabei também só lendo aqui no, então, pela leitura a gente não consegue saber como que é a interpretação, mas aí a gente também tem algumas interpretações aí, disponíveis, e depois que terminar a peça, quando, né, a gente pode até comentar alguma delas, né, Malu? Sim, sim. E antes de terminar o vídeo, eu queria falar, aproveitar, né, até acho que a gente tem que colocar isso antes lá, porque vai a Book Friday, não sei até quando vai, do Ah, é livro que eu ganhei da verdade. Tati, ó. Ó, esse aqui, ele é o José Roberto de Castro Neves, ele é um advogado, ele tem várias obras publicadas, mostrando os filmes que têm justiça, os livros que têm justiça. Ele tem o Caixa de Palavras, que é um livro que tem sido bem badalado, assim, porque ele fala de vários livros, né, fala de literatura, não só a ver com justiça. E aqui, ó, eu ainda não li, tá, e ele é um livro, além de ser super bonito, ó, olha como é aqui a contracapa, traz várias ilustrações das peças, né, de tanto ilustrações de personagens que poderiam ter sido da época do Shakespeare, como as peças ao longo dos anos, os grandes atores que interpretaram, né, o Uhum. Orson Welles, tá muito legal. E tem um capítulo, que vai ser o primeiro que eu vou ler, que é sobre Mercadores de Veneza. Então, assim, quem gosta dessa parte de justiça, que é da área, os operadores do direito, Uhum. né, Hum, vale a pena se ligar nos livros do José Roberto de Castro Neves. sim. Eu não achei nenhum Instagram dele e tal, acho que ele é só dos livros mesmo. Eu tenho um outro livro que ele compara, que ele traz várias pessoas para falar, que é Shakespeare, O Mundo é um Palco, que é o mesmo título da nossa biografia. Ah, legal. Ele fez um livro assim, não sei se ele aproveitou a época, assim, ele faz vários
das pessoas que ele chamou para falar no livro, fazem uma análise entre o impeachment da Dilma com a peça Ricardo III, que eu acho que vai ser a próxima que a gente vai ler, né? Então, precisamos falar disso, Malu. Vai ser, eu acho que vai ser Antônio e Cleópatra, mas Ricardo III fica para o segundo semestre, né? Então, vamos falar de novo aqui, porque acho que deu um pouquinho de confusão lá no nosso... A gente já tinha programado ler o Antônio e a Cleópatra, e a gente teve aquela confusão do Eduardo III não ser uma peça Shakespeare, a gente não ter 100% Shakespeare, a gente não ter uma tradução disponível aí para ler. Enfim, o que a gente pensou foi, então, colocar uma outra histórica, e a Malu não vai querer ler o Ricardo III antes do segundo, então se for vai ser o segundo, não o terceiro, tá? Apesar do terceiro ter sido escrito pelo Shakespeare antes do segundo. E a gente tinha a opção de puxar o Antônio e Cleópatra, porque ele já tem, a gente tem já no box aqui, que muita gente tem, então já tem disponível, mesmo não tendo a tradução do amigo da Malu, que ainda não traduziu para a gente. Mas eu acho que tanto faz, né? Para mim, tanto faz ler o Ricardo II primeiro, ou o Antônio e Cleópatra, e a gente deixa lá para vocês. Teve gente reclamando porque já estava programado para ler em novembro, não sei quando a gente tinha colocado lá. Comentem, coloquem, e assim, como a gente está lá, né, Malu? Para a gente, qualquer uma, né? Eu não estou te escutando agora, Malu, você fechou o microfone. Desculpa, é que acabou a bateria do meu fone de ouvido, e aí agora eu estou no normal, talvez fique um pouco mais barulhento aqui. Eu votei, eu votei Ricardo III, né? Sei lá o que eu votei, mas eu vou tirar lá meu voto, porque eu estou fazendo tanta confusão. Eu acho bom a gente ler o Antônio e Cleópatra e vou, claro, respeitar a vontade da maioria. A minha intenção de ler o Ricardo II antes do terceiro era para já ir fazendo uma linha de tempo histórica, sabe? Eu gosto muito de fazer isso. Tudo que eu leio que tem coisas históricas, assim, eu faço uma linha do tempo, assim. Mas é o meu jeito, assim, a maioria, eu respeito a maioria, né? A gente também é uma democracia. Mas se vocês quiserem votar primeiro, segundo do terceiro, eu agradeço. Deixa eu falar, na verdade, eu falei que Antônio e Cleópatra estão aqui, mas aqui também estão o Ricardo II e o Ricardo III, tá? Então, para quem vai ler com essa edição aqui, tanto faz ser qualquer uma das peças. Mas vou abrir de novo, Malu, vou fazer uma nova votação, vou colocar lá e a gente daí dá um tempinho até a gente até uns dias aqui, um pouco antes de terminar o mês, para dar tempo do pessoal, se quiser outra edição, aí a gente fecha, tá bom? Tá, perfeito. Lembrando que a gente leu Júlio César, então também é legal agora a gente ler Antônio e Cleópatra. E não fiquem preocupados, a gente vai ler tudo, né, Malu? Ainda. Sim. Não fiquem preocupados, a gente vai ler tudo de Shakespeare, ou quase tudo. Enquanto vivos estivermos, vamos acabar esse projeto Shakespeare. Exatamente. Mas sem pressa, sem pressa. Se a gente achar uns livros interessantes de ler entre uma peça e outra, como a gente achou interessante ler essa biografia do Bill Bryson, a gente vai colocar, né? Sim. E é isso aí. Para ler com rapidez, tem vários outros projetos Shakespeare no mundo aí. Tem, tá cheio. Sim. Aqui com as primas é slow reading. É isso aí. Então nos vemos na próxima. Então tá, galera.